Olá, meu nome é Guilherme e esse é o programa Encontro Pessoal, que vai ao ar, ao vivo, todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo www.hdprovideo.tv.br. Hoje o nosso tema tratará de algo muito importante para suas decisões. Nós vamos conversar hoje sobre motivações. Se você tiver uma Bíblia, você pode abri-la lá no Salmo 139 e com base nesse texto, nós vamos conversar hoje sobre quais as reais motivações que nos levam a tomar decisões. O salmista, neste salmo, ele fala que Deus nos sonda e nos conhece. Já parou para pensar que Deus tem pleno conhecimento sobre as reais intenções do nosso coração? Talvez você nunca tenha imaginado que nesse exato momento Deus está por dentro dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus sentimentos, das suas motivações. A palavra motivação, ao pé da letra, significa a força para fazer alguma coisa. A motivação é o que nos impulsiona, é o que nos leva a tomar uma decisão. A motivação, ela nos dá forças para realizarmos alguma coisa. E, em geral, as motivações reais do nosso coração é que nos fazem decidir por alguma coisa. Nem sempre aquilo que nós falamos é o que de fato reside no nosso coração. Daí a importância de verificarmos quais são as reais motivações do nosso coração. Muito bem, vamos pensar agora em questões bem práticas acerca das motivações. Vamos imaginar que você está prestes a mudar o seu filho de colégio. Ele estuda num colégio onde a mensalidade é X e você vai colocá-lo em outro colégio, onde a mensalidade é 2 vezes o que você pagava no colégio anterior. Você diz que essa decisão se deve ao fato de que o novo colégio dará condições melhores para o seu filho. Ali ele terá uma formação melhor. Muito bem, você tira o seu filho de um colégio, o coloca no outro, mas na realidade, a motivação maior e sincera do seu coração não era o estudo do seu filho, mas era sim o status de poder dizer que o seu filho estuda naquele colégio caro, onde os seus amigos também matricularam os filhos deles. Consegue entender que nem sempre aquilo que nós dizemos ser a nossa motivação, de fato, é o que está lá dentro do nosso coração? Muitas de nossas decisões são tomadas por impressões, por motivações, por pensamentos que nós camuflamos ou escondemos atrás de chamadas boas intenções. O status de poder dizer que o seu filho estuda no colégio mais caro da cidade não é a melhor motivação, mas talvez aquela pessoa diga isso para esconder a motivação verdadeira, que é, quem sabe, a necessidade de dizer que o filho estuda num colégio muito caro. Veja só que muitas das nossas motivações, elas podem ser camufladas, disfarçadas. Talvez você nesse exato momento esteja se lembrando
que algumas das suas decisões foram tomadas por motivações erradas, por uma motivação egoísta. Talvez você tenha sido motivado pela pressa e tomou uma decisão sem pensar nas consequências. Talvez você tenha tomado uma decisão movido por uma motivação até pecaminosa. É um perigo tomarmos as decisões movidos por motivações equivocadas. O meu desafio, portanto, é que você, nesse primeiro bloco do programa, comece a pensar quais são as reais motivações que te levam a tomar decisões. E se você perceber que a sua real motivação é uma motivação pecaminosa, egoísta, quem sabe uma motivação que tem a ver com um trauma do passado, tem a ver, quem sabe, com uma ideia errada da vida, então que você repense as suas motivações, porque afinal de contas, uma decisão errada pode ser um caos para a sua vida. Imagine na mesma situação que nós criamos aqui, que aquela pessoa que tirou o seu filho de um colégio para colocar no outro, que é o dobro do preço, movida apenas por uma ansiedade, por uma vaidade. Imagine que agora ela está com seu orçamento muito apertado e a motivação é ela, para manter uma fachada econômica, acabou tomando uma decisão equivocada. No próximo bloco nós vamos pensar o prejuízo ou a vantagem de tomarmos decisões certas ou erradas de acordo com a nossa motivação. E não esqueça, se você tiver alguma pergunta, mande para a gente. Clique no Fale Conosco, envie também suas sugestões de temas e estaremos aqui para conversar sobre as inquietudes que você tenha a compartilhar conosco. Até daqui a alguns minutos com o nosso programa Encontro Pessoal.
Olá, estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui no www.hdprovideo.tv.br. Estamos conversando hoje sobre motivações. Quais são as reais motivações que nos levam a tomar decisões? Uma motivação certa pode levar você a tomar decisões maravilhosas, abençoadoras. Por outro lado, uma motivação errada pode te levar a tomar decisões terríveis e que vão ocasionar sofrimento para você e até para aquelas pessoas com quem você convive. Vamos imaginar que uma pessoa resolve fazer uma grande dívida. Pode ser a compra de um bem, pode ser uma viagem. Vamos imaginar que ela contrai essa dívida dizendo: isso daqui será muito importante para o meu futuro. Ou quem sabe isso será muito importante para minha família. E ela então faz uma longa dívida que ela mesma sabe será difícil para administrar. Quando ela conta sobre o investimento que fez, ela diz que foi motivada por isso, pelo bem da família, pelo bem da carreira. Mas na realidade, a grande motivação do seu coração foi, quem sabe, satisfazer um anseio ou um sonho de infância. Ela sempre quis adquirir aquele bem, ou fazer aquela viagem, ou quem sabe, ela sempre sonhou que um dia ela conseguiria conhecer determinado lugar. E então, a dívida feita não é em nome da carreira, nem em nome da família, mas é sim um anseio, uma satisfação que, quando se transforma no boleto ou na prestação a ser paga, a pessoa percebe: eu fiz uma decisão errada. O nosso coração, por vezes, nos engana muito. Alguma coisa que nós queríamos adquirir, mas nunca conseguimos, vai se transformando numa força dentro de nós, num poder dentro de nós. E de repente nós decidimos comprar aquilo, fazer aquela dívida. Só que a motivação estava errada. Nós ficamos cegos por causa daquela motivação errada. E para justificá-la, nós então criamos uma outra situação, um outro discurso, enquanto lá no fundo do nosso coração nós bem sabemos que a decisão foi tomada de um modo precipitado. Há muitas decisões tomadas assim, motivações erradas. Talvez você tenha um trauma de infância e toma hoje uma decisão séria na vida, motivado por aquele trauma. Talvez você faça parte de um grupo social onde quase todo mundo ganha mais do que você. Eles fazem viagens, eles compram coisas mais caras e você então, motivado pela participação, pela disputa, pela permanência nesse grupo, você acaba contraindo dívidas que estão acima das suas possibilidades. Talvez você queira provar algo para alguém, algo para si mesmo. Todas essas são motivações erradas. E uma motivação errada te levará a tomar decisões erradas também. No Salmo 139, que fiz alusão no bloco anterior, nós lemos que Deus conhece as nossas intenções.
O salmista diz que antes até de abrirmos a nossa boca, Deus já sabe o que vamos dizer. Antes de nos levantarmos pela manhã, Deus já sabe quais serão os planos do nosso dia. Se Deus sabe de todas as coisas, logo, Ele sabe quais são as nossas motivações. E uma boa prova a respeito das nossas reais motivações é perguntarmos a nós mesmos: será que Deus aprova a motivação que eu tenho no meu coração? Será que Deus aprova esse plano, essa compra, essa decisão? Será que Deus, que está vendo as motivações do meu coração, concorda com a decisão que eu estou tomando? Perceba que nós, que cremos em Deus e que nele confiamos, podemos também orar pedindo a Deus que nos ajude a entender as nossas próprias motivações. E se as motivações estão erradas, ninguém melhor do que Deus para trabalhar no nosso coração e para nos dar também aquela sensação de que ou estamos certos e devemos seguir em frente, ou estamos errados e devemos parar. Na Bíblia, há um pensamento sobre essas impressões. Ele é chamado de paz. A paz deve ser o árbitro dos nossos corações, é o que diz a palavra de Deus. E o que será a paz diante de uma motivação? Ela é exatamente essa sensação, essa impressão de que estamos certos ou estamos errados. Você já parou para pedir paz a Deus antes de tomar uma decisão? E se você, quem sabe, está muito envolvido emocionalmente com o assunto, você deverá permitir que Deus te dê, inclusive, um sinal claro se você deve ou não continuar. E é sobre esse sinal claro, sobre paz nas decisões, que nós vamos conversar no último bloco do nosso programa. Não saia daí e continuemos juntos no Encontro Pessoal. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios.
Nosso site www.hdprovideo.com.br. Telefone 11 2305 6537 ou celular 11 984327279. Estamos aguardando sua ligação. Olá, e continuamos com o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo www.hdprovideo.tv.br. Você tem alguma pergunta? Interaja conosco. Clique no Fale Conosco e mande a sua pergunta, a sua ideia, e nós vamos tentar, à medida do possível, responder e atender aos anseios do seu coração. No programa de hoje, nós já conversamos sobre motivações e vimos que a motivação real é que nos impulsiona a tomar determinadas decisões. Vimos que existem motivações certas e motivações erradas. E acabamos o bloco anterior pensando que Deus pode ser o nosso grande aliado para que tenhamos as motivações certas. No Salmo 139, lá no verso de número 7, há uma pergunta que o salmista faz e que nos ajudará muito a termos as motivações corretas. O salmista pergunta assim: para onde eu fugirei do teu espírito? É uma pergunta com base nos versos anteriores, onde ele disse que Deus conhece todas as coisas. Então, com base nesse conhecimento divino, ele pergunta: como eu vou fugir de Deus? Para onde eu vou fugir de Deus? Qual será o lugar onde eu poderei me esconder de Deus? E a resposta do salmista foi: eu não vou conseguir, não tem jeito, não há qualquer lugar onde eu possa me esconder de Deus. E se não há lugar para nos escondermos de Deus, então a melhor coisa que nós podemos fazer na vida é dialogar com Deus. É nos apresentar a Deus, é colocar diante de Deus as intenções do nosso coração. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, disse que o Espírito Santo habitaria em nós. Ele seria o nosso companheiro de caminhada, de modo que, na tomada de decisões, você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus para vasculhar o seu coração e para determinar se as suas motivações são certas ou são erradas. Como fazer isso? Primeiro, ore. Sim, invista tempo orando sobre as suas decisões. Pergunte a Deus: eu devo fazer isso? Isso é o melhor para mim? Diante da situação que estamos vivendo, essa é a melhor decisão que eu posso tomar? Você pode orar, inclusive, pedindo a Deus que, através do Espírito Santo, Ele confirme as motivações do seu coração. Que Ele tire qualquer impressão errada que você está tendo e tome a decisão movido por motivações certas. Até Jesus orou antes de tomar as grandes decisões da vida. Antes de escolher os discípulos, por exemplo, lá estava Jesus orando. Antes de algumas viagens que ele fez, ele se ausentou dos discípulos, subiu ao monte e foi orar. Antes de tomar as suas decisões, ore. Segunda dica: não tenha pressa. Não tome decisões precipitadas. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, se você está com uma grande motivação e está
prestes a tomar uma decisão, cuidado para não se precipitar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Será que esse é o tempo certo para tomar essa decisão? Com paciência, analise as motivações do seu coração e o contexto. Talvez a sua motivação esteja certa, mas o momento esteja errado. No momento de crise, por exemplo, em que nós estamos vivendo no Brasil, talvez a motivação do seu coração esteja certa, mas o momento não é nada favorável para você tomar essa decisão. Então, analise. Permita que o Espírito Santo te ajude a entender se esse é o tempo. E, depois de orar, depois de aguardar a melhor oportunidade para tomar a sua decisão, faça aquilo que todos nós devemos fazer todos os dias na vida. Analise o seu coração. O que há no seu coração? Você talvez tenha sentimentos não tratados, não curados, e eles estão se transformando em motivações erradas para a sua vida. Talvez você tenha complexos, talvez você tenha impressões equivocadas da vida. Analise o seu coração, ore e peça para Deus curar os traumas, as tristezas, as impressões erradas que caminham com você, porque com um coração limpo e com sentimentos equilibrados, você terá motivações melhores e poderá tomar as decisões certas. E nesse finalzinho de programa, eu quero convidar você, caso ainda não tenha se inscrito, para o maior congresso de liderança já feito no mundo, Summit. Eu quero te convidar a fazer a sua inscrição e participar do Summit conosco. O Summit acontece agora, em novembro, nos dias 12, 13 e 14, lá na Igreja Batista Betel. Você pode ligar para nós no horário comercial 2978-5600 ou pode entrar no nosso site www.ibatistabetel.org.br. Faça sua inscrição, serão 3 dias maravilhosos, com uma série de palestrantes diferentes, oportunidades de dialogarmos e crescermos em ensinos preciosos para a nossa vida. Aguardo você na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, nesse mesmo endereço, aqui, www.hdprovideo.tv.br. Deus te abençoe e tome as decisões certas na sua vida.